Fala galera do audiovisual, tudo bem com vocês? Em época de pandemia a gente não pode se encontrar, então resolvi fazer esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre os filmes que foram indicados, trabalhar um conceito ou outro que não seja tão complexo assim, porque afinal de contas, esse vídeo não substitui de maneira nenhuma as aulas que a gente vai ter no CRTE no nosso curso. Isso aqui é voltado para os colegas do curso Audiovisual na Prática Pedagógica Docente. Eu espero que seja só entre nós de fato, tá? Porque não é um vídeo tão bem trabalhado, não estou usando áudio separado, estou gravando com a câmera do celular mesmo, tá? O cenário não é bem elaborado, não estou nem maquiado, nem bem vestido, né? Isso é uma depravação. Mas é isso aí, tá? Roda a vinheta. Galera, dentro dos objetivos do nosso curso, eu destaco dois aqui que são os principais. O primeiro deles é que o curso é voltado para potencializar as leituras fílmicas dos professores. Que o professor tenha um olhar um pouco mais cirúrgico ao trabalhar com cinema em sala de aula. Que o professor possa de fato transformar aquela aula de filmes, né? Levar a galera lá para a sala de informática ou para uma sala própria para exibição de filmes, né? Que seja aula de fato, que não seja entretenimento nem passatempo somente. E o segundo é dar a oportunidade do professor conhecer as ferramentas de edição no celular. Que ele possa filmar e editar no próprio celular para que estimule os alunos a trabalhar com audiovisual. Que os meninos possam participar de festivais de curtas, por exemplo. Em Planaltina a gente tem um festival de curtas. Em Brasília também nós temos, né, a etapa distrital. Aliás, não é etapa distrital porque eles não são interligados, são concursos separados, são diferentes. Nós temos o Festival de Brasília e o Festival de Planaltina. E claro, as atividades na própria escola também, tá? Então o curso serve para isso, potencializar a leitura fílmica dos professores e dar a oportunidade também de trabalhar com ferramenta de edição, principalmente, tá? Mas como eu disse, esse vídeo não trata disso, hoje a gente vai trabalhar uma coisa mais leve, mais sutil. O objetivo hoje é falar de um filme que alguns gostaram, outros acharam um pouquinho tedioso, um pouquinho sonolento, até dormiram, confessaram que dormiram durante o filme. A gente vai falar do clássico dos anos 80 do Ridley Scott, Blade Runner, o Caçador de Androides. Blade Runner foi lançado em 1982 e não atingiu um sucesso comercial considerável. Na verdade, ele quase foi um fracasso. Muito disso se deve à montagem que era muito irregular no começo. Os produtores acharam que a história era complexa, muito confusa, que o Ridley Scott tinha se perdido no meio do caminho e decidiram mexer na montagem. Inclusive inseriram uma narração em off pelo Harrison Ford, né? Ele contando um pouquinho da história. E aí acharam que isso ia facilitar para o público o entendimento da história, né? E isso, infelizmente, tornou o filme muito clichê, muito ruim. Fora dos Estados Unidos, ele até conseguiu atingir números um pouquinho melhores, e ao longo dos anos ele tornou-se um filme cult. Mas, de toda forma, na época do seu lançamento, o Blade Runner não conquistou muita gente e até a crítica ficou dividida. Existem 6 versões, 6 cortes feitos no Blade Runner. Existe a versão de cinema, existe uma versão de cinema com final alterado, existe uma versão que pediram para o Ridley Scott fazer o corte dele, e assim, meio às pressas ele fez, que não é a definitiva mesmo. Felizmente a que está no Netflix é o The Final Cut, a versão do Blade Runner que o Ridley Scott queria ter lançado na época do lançamento do filme, né, em 82, e não pôde. Eu não sei se vocês sabiam, mas geralmente não é o diretor de cinema que tem o corte final do filme. Não é ele que determina como é que o filme vai ser lançado. O diretor trabalha em todas as áreas artísticas do filme, né, trabalha em tudo praticamente, mas na hora de montar, são os produtores que mexem no filme e dizem o que vai para o cinema e o que não vai. Eles interferem no corte, né? Alguns grandes diretores hoje em dia conseguem, né, mexer no corte final, têm a liberdade de fazer isso. Antes da gente falar de fato sobre a história do Blade Runner, é preciso pontuar uma coisa aqui. História é diferente de narrativa. Há pessoas que acham que é a mesma coisa, né? História e narrativa são iguais. Não são. Tanto na literatura quanto no teatro ou no cinema, história é uma coisa e narrativa é outra. A história, por si só, é contar os fatos, os acontecimentos, né, que os personagens viveram dentro daquela história. A narrativa é além disso, é o modo de se contar essa história.
em termos cinematográficos, é quando o diretor, né, principalmente ele é o responsável pelo filme, né, é quando o diretor ele trabalha em cima da montagem, em cima de aspectos como a fotografia, a maquiagem, o design de produção, como o diretor vai tentar contar aquela história que está no roteiro. A história, inclusive há filmes que têm o mesmo roteiro, dirigidos por diferentes pessoas que resultaram em obras diferentes. É o caso, por exemplo, do Psicose. Foi lançado primeiramente pelo Alfred Hitchcock e depois foi lançado numa versão, acho que pelo Gus Van Sant. O mais interessante é que o Gus Van Sant tentou fazer a versão dele do Psicose seguindo quadro a quadro os planos do Alfred Hitchcock. E ainda assim são filmes completamente diferentes. Não só porque um é preto e branco, o outro é colorido, mas a forma de dirigir os atores, por exemplo, é diferente. O que resulta em narrativas diferentes também. Se a gente olhar, por exemplo, outros remakes como O Professor Aloprado, do Jerry Lewis, e o outro lançado com o Ed Murphy, são filmes completamente diferentes, né? É importante pontuar aqui que a narrativa ela está muito associada com características que o diretor leva para os seus filmes. São assinaturas que o diretor carrega nas suas obras. Por exemplo, se a gente olhar grande parte dos filmes do Steven Spielberg, a gente vai perceber que ele leva muito da ausência da paternidade para os seus personagens. Acontece com o personagem do Tom Cruise em Guerra dos Mundos, acontece com o personagem do Harrison Ford em Indiana Jones e a Última Cruzada. Tom Cruise, por exemplo, é um pai muito ausente na vida dos filhos, não sabe como lidar com eles, não sabia nem que a filha era alérgica, por exemplo. O Indiana Jones também vive um conflito com o pai, porque o pai não era muito presente na vida dele. E isso acontece em outros filmes, como Contatos Imediatos Terceiro Grau. O Lars von Trier é um outro diretor que tem características bem peculiares, né? Ele gosta, por exemplo, de um texto bem verborrágico, né? Ele escreve os seus roteiros, ele gosta de pontuar com muita elegância algumas passagens, é até exagerado demais. Esquece da áreas de importante, de culto, e o texto fica muito pesado. Ele gosta de muitas cenas escatológicas, muita sexualidade, quando não é explícita, ela é muito indireta nos seus filmes. E se a gente olhar outro diretor, que é o Martin Scorsese, ele já passa por outro lado, de falar muito sobre a culpa numa perspectiva meio católica de moralidade. Os personagens geralmente sentem muita culpa dentro dos seus atos. Isso acontece com o recentemente lançado O Irlandês, acontece com Gangue de Nova York, com Taxi Driver, com a maioria das obras desse brilhante diretor. E as características do Ridley Scott? Bem, o Ridley Scott foi mudando um pouquinho a forma de dirigir e de conduzir os seus filmes ao longo dos anos, mas é interessante que os seus 3 primeiros filmes carregam características muito parecidas. Inclusive o Blade Runner tem essa montagem um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais reflexiva, porque era a forma dele dirigir. O seu primeiro filme, Os Duelistas, era assim. É um filme um pouquinho mais lento, com muito remanso, as cenas de ação são curtíssimas, duram poucos segundos praticamente. O seu filme seguinte, que é Alien, O Oitavo Passageiro, também é assim. É um filme de terror, né, no espaço, e as cenas, por exemplo, de perseguição de busca, né, pelo Alien, já no terceiro ato principalmente, são muito demoradas, são muito lentas. A primeira parte do filme, que eles descem até o planeta, ela também é conduzida um pouquinho mais lenta, e isso tem um porquê, né? É um filme que procura buscar suspense, ele não procura correria. No caso do Blade Runner, essa montagem um pouquinho mais lenta também tem um porquê. Não é só a característica do Ridley Scott de dirigir e de montar os seus filmes. É também porque ele queria associar o Blade Runner a um tipo de filme que era muito comum nos anos 40, que era o cinema noir. O cinema noir eram filmes dos anos 40 nos Estados Unidos, em que geralmente tinham personagens sisudos, né? Aqueles homens de cara fechada, brutos, né? De poucas palavras, mulheres que eram femme fatales, aquelas mulheres sedutoras, muito perigosas, que podiam levar o personagem, de repente, ao risco de morte. Nós tínhamos ali a presença de muitas sombras, fotografia extremamente escura e pesada, personagens ambíguos, com muita ambivalência em termos de bem e mal, por exemplo, né? Não eram personagens esquemáticos, personagens extremamente tridimensionais. Se a gente olhar, o Blade Runner carrega muito dessas características. A gente tem uma fotografia escura, o Blade Runner tem uma fotografia realmente muito escura, muito pesada. A gente tem incidência de luz, por exemplo, de holofotes, de dirigíveis que controlam a vida das pessoas, de carros, daqueles guarda-chuvas de neon. Mas, no geral, a fotografia é realmente muito escura. A gente tem a presença de 2 femme fatales. Uma, na verdade, é a femme fatale de verdade, né? Que é a personagem a Pris, personagem da Daryl Hannah. E a outra não chega a ser uma femme fatale, mas ela leva o personagem a uma reflexão muito triste, né? A um dilema, que é a personagem vivida pela Shan Yang.
A gente não sabe se ele vai matá-la ou não, né? É dever dele, em determinado momento, matá-la, e ele não sabe o que vai fazer com ela. Além disso, a gente tem o Harrison Ford fazendo um personagem extremamente dúbio, né? Um personagem que transita entre o que é bom e o que é mal, né? Um personagem que é heróico, mas também não é um personagem repulsivo. O filme se passa na futura Los Angeles de 2019, em que a civilização conseguiu avançar tanto na ciência que a engenharia genética foi capaz de criar praticamente seres humanos perfeitos, chamados de replicantes. Sim. Os replicantes mais avançados, eles são muito parecidos com seres humanos, mas não têm sentimentos. Então, todo replicante pode ser identificado somente com um teste, chamado teste Voight-Kampff, que acontece na primeira sequência em que um Blade Runner é assassinado. A trama se desenrola quando 4 replicantes voltam das colônias exteriores para a Terra. E o personagem do Harrison Ford, que é o Rick Deckard, que é um ex-Blade Runner, é intimado por um policial a aceitar a missão de caçar esses 4 Blade Runners. A trama do filme é bastante simples, mas é a narrativa do Ridley Scott, a forma com que ele construiu o filme, que o torna bastante interessante. E aí eu recorro a 4 perguntas fundamentais de um livro chamado Como Ver um Filme, escrito pela Ana Maria Baiana, excelente jornalista, crítica de cinema. Recorro a 4 perguntas que são fundamentais não só para entender o Blade Runner, mas para qualquer outro filme que a gente venha assistir. A primeira delas é: por que o diretor está me mostrando essas imagens e não outras? Por exemplo, no filme a gente tem ali o Deckard sonhando, ou meio que sonhando, né, porque ele está meio acordado, meio sonolento. Assim que ele chega no apartamento, ele está meio que sonhando com um unicórnio. Aquilo parece uma cena completamente aleatória, não tem um porquê dela estar ali no meio da trama. Mas se o diretor está me mostrando aquilo, eu tenho que pensar o porquê que ele está me mostrando. Porque no cinema, geralmente, nada é gratuito. Tudo é muito bem pensado. Antes do filme ser rodado, foram meses de planejamento, meses de pré-produção, até rodar o primeiro take e depois finalizar o filme. A segunda pergunta é: por que eu estou vendo as imagens desta forma? Por exemplo, há neste filme também uma cena em que a Zora, que é uma replicante, ela é alvejada, né, baleada pelo Deckard, e aí ela atravessa as vitrines, quebra os vidros, né, cambaleando ali para tentar escapar, e tudo isso é feito em câmera lenta. Por que que o diretor insiste em me mostrar essa cena dessa maneira, dessa forma? A terceira grande pergunta é: por que eu estou vendo as imagens nesta ordem? E a última grande pergunta é: por que eu estou ouvindo ou não estou ouvindo vozes, ruídos, sons, música? Por que eu estou ouvindo ou não estou ouvindo essas coisas? Essas perguntas nos servirão para entender uma das coisas mais interessantes que existe no Blade Runner, que é entender o simbolismo por trás do filme. E esse simbolismo se justifica porque o Ridley Scott não recorreu a frases que expliquem, a diálogos expositivos, ele recorreu apenas a elementos do próprio filme mesmo, do visual, por exemplo, do som ou da ausência do som, para explicar o tema central, que é o existencialismo. Existencialismo, inclusive, que também é tema de um outro filme que foi passado na nossa lista, que é O Palhaço. E o mais interessante é que, tanto no Palhaço quanto no Blade Runner, a gente tem metáforas visuais. Uma metáfora visual nada mais é do que uma cena ou um elemento da cena, para ser mais específico, que, na verdade, quer dizer mais por detrás daquilo. Se, do ponto de vista da linguagem verbal, uma metáfora é uma comparação velada, por exemplo, dizer que uma mulher é uma flor, quando na verdade ela não tem caule, não tem pétala, não tem raízes, mas por detrás a gente quer dizer que ela é delicada, que ela é singela. No audiovisual, um elemento dentro de um filme, dentro de uma cena, ele serve como metáfora para dizer uma coisa que o diretor não quer deixar evidente. Por exemplo, na cena final em que o Roy acaba por salvar o Deckard quando ele estava prestes a cair ali do prédio,
Ele diz um monólogo, né, que é uma das coisas mais bonitas do cinema, né, que foi improvisado pelo Rutger Hauer, não era um texto pronto ali do roteiro, o Rutger Hauer improvisou aquelas palavras que são lindíssimas. Ele reflete sobre sua existência, sobre tudo aquilo que ele vai deixar de ver, né, tudo aquilo que ele experimentou, que vai ficar perdido como lágrimas na chuva. E a partir daquilo a gente tem a ideia de que o replicante não é uma pessoa automatizada simplesmente, não é apenas um robô, uma pessoa programada. Um replicante, na verdade, é quase como um ser humano. Ele tem experiências, ele vive praticamente. Naquele momento o Roy sente falta disso, sente falta de que ele não vai poder experimentar mais nada porque ele está prestes a ser desativado, está prestes a morrer. E aí o Ridley Scott recorre a dois elementos visuais que são bastante interessantes para explicar essa cena. A primeira delas é a presença da chuva. Recorrentemente no cinema, a chuva ela quer dizer algo pra gente, que é a purificação do personagem. Isso acontece muito em comédia romântica, por exemplo, né? Em comédia romântica a gente tem sempre um dos pares ali, não concordando com o que o outro faz, a relação é rompida na metade do filme, e aí no finalzinho o rapaz ou a moça vai atrás da pessoa, eles se beijam, e aí ao se beijar, muitas e muitas vezes nós temos a chuva caindo sobre eles, como um símbolo de purificação. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Essa não é a única metáfora nessa cena. Também há aquela em que o Roy segura uma pomba e assim que ele é desativado, ela escapa das mãos dele e vai para o céu. Há um plano bem específico para isso. E lembra da primeira pergunta, né? Por que o diretor está me mostrando essa imagem e não outra? Por que eu estou vendo de repente essa pomba voando das mãos dele? Porque é uma metáfora bem reflexiva. A pomba é um símbolo judaico-cristão, que tem a ver muito com o Espírito Santo. É como se o Ridley Scott quisesse nos dizer, olha, esse personagem, ele, apesar de ser um replicante, ele é tão humano quanto o outro, ou talvez até mais do que ele. E assim que ele morre, a pomba escapando das mãos dele, é como se fosse a vida dele se esvaindo. É como se fosse a vida dele indo embora. É o espírito que deixa a pessoa e vai para os céus. Time to die. Visual bastante interessante é aquela do personagem Gaff, interpretada pelo Edward James Olmos. Em 3 ocasiões ele deixa um origami diferente para o Deckard. No primeiro deles ele faz uma galinha e deixa ali sobre a mesa quando o Deckard é confrontado pelo chefe, né, se ele vai aceitar ou não a missão de eliminar os replicantes. Aquela galinha, obviamente, representa a fraqueza, a covardia do personagem Deckard em ficar relutante, né, em aceitar a missão. O segundo origami é aquele em que ele deixa um homem com uma ereção sobre uma mesa, quando eles estão investigando um apartamento. Naquele instante, o Ridley Scott quer dizer pra gente de maneira bem clara que o personagem sabe que o outro está apaixonado pela Rachel, mas ele não precisa dizer isso em termos de diálogo, ele não precisa trazer isso de maneira tão expositiva pra gente. E o último e o mais interessante é quando o Deckard e a Rachel estão saindo do apartamento para fugir, para ir embora. E aí eles encontram o origami de um unicórnio na porta da casa dele. O mais interessante é que em momento nenhum a gente fica sabendo que o Deckard contou, ou havia mencionado alguma coisa pro Gaff a respeito do seu sonho com o unicórnio. O que nos deixa ali uma pontinha de certeza sobre uma coisa.
Deckard é, na verdade, um replicante. No, God! A ideia pode parecer absurda, mas se a gente somar algumas coisas, é possível perceber que o personagem que caça os replicantes, né, que caça os androides, também é um deles. A primeira evidência é justamente essa. Se o Gaff deixou ali um origami de um unicórnio, é porque ele sabia do sonho recorrente que o Deckard tinha com essa criatura. E se o Ridley Scott nos mostrou o sonho do Deckard com o unicórnio, é porque ele nos queria trazer isso como informação útil, de que o sonho do unicórnio foi algo implantado. A segunda razão para isso está bem no finalzinho, depois do confronto com o Roy. Assim que ele é salvo pelo Roy e o Roy é desativado, né, morre, a gente tem um plano muito bonito em que nós temos o rosto do Roy de um lado e o rosto do Deckard do outro, né, em sobreposição, um com o outro. É ali que o Ridley Scott também dialoga com a gente, dizendo, olha, esses personagens se equivalem. Um é tão parecido com o outro porque, na verdade, os dois são replicantes. Não é à toa que aquela imagem sobreposta, uma outra, está ali. Não é só um poema, não é só uma brincadeira visual, não, é uma mensagem que ele quer trazer à tona pra gente. De que o Deckard é um replicante também. E a última evidência é nessa cena final, quando o Gaff diz ao Deckard que ele cumpriu bem o dever dele, que ele fez o serviço de um homem, alegando aí que ele sabe que talvez ele não fosse homem, talvez ele seja realmente só um replicante. You've done a man's job, sir. Inclusive, fotografias também são evidências de que o Deckard é um replicante. Os replicantes têm uma certa obsessão por fotos, né? Por guardar, tirar, por ter fotos até de desconhecidos em volta. E o Deckard tem várias fotos no seu apartamento. Soma-se isso a uma cena que eu acho também muito interessante, que é quando o Sebastian conversa com a Pris, ela se sente ofendida porque ele diz que eles foram brilhantemente construídos, que o cérebro deles é muito interessante, foi bem programado. Ela se ofende com aquilo e ela chega a dizer uma frase do Descartes. Sebastian, penso, logo existo. Nessa frase está imbuído aí todo o tema do filme, que é existencialismo. É uma reflexão que se faz sobre o que é ser humano de verdade. Até quando a gente é humano de fato? É pra gente ter emoções? É pra gente pensar? É pra gente existir simplesmente? O que é ser humano? Os replicantes no filme são tão ou mais humanos que os outros? Ou são só seres humanos aqueles que nasceram de forma embrionária, genética, como a gente conhece? Soma-se aí a toda essa forma inteligente de você trabalhar o roteiro, um filme que tem um design de produção impecável, a gente tem uma direção de arte maravilhosa, né, que retrata o futuro de maneira distópica, mas muito bonita, muito interessante, com aqueles arranha-céus enormes. É interessante notar como o set de interiores, por exemplo, é bem largo, espaçoso, dando a ideia de amplitude, de opulência e riqueza, enquanto as ruas são cheias de gente, tudo muito apertado. O apartamento do Deckard lembra daqueles policiais do cinema noir, enquanto o apartamento do Sebastian é uma alegoria ao personagem Geppetto do Pinóquio. A gente encontra na casa dele quinquilharias, apetrechos eletrônicos, bonecos. Uma fotografia lindíssima que traz o claro e o escuro como contraponto muito interessante, né? Em que as pessoas transitam entre uma coisa e outra, porque é tudo muito cinza, as personagens não são nem boas nem más. Não devemos deixar de citar o Vangelis, que é o compositor do filme. Ele que é um compositor até um pouco exagerado, que preenche de música o filme inteiro. Nesse ele é um pouquinho mais comedido. Ele deixa muitos instantes de silêncio, deixa que os sons ambientes tomem conta da narrativa, e a música ela entra realmente em instantes pontuais. E claro, o Ridley Scott, que tem a mão ali muito firme, muito segura do que está fazendo, né? Tanto para dirigir atores, quanto para criar visuais. Talvez seja a obra-prima dele, talvez seja o melhor filme que ele já fez. É uma pena que o que vem em seguida não está no mesmo nível dos 3 primeiros filmes, né? Ele veio ali de Alien, veio de Os Duelistas, depois o Blade Runner, e depois ele conseguiu emplacar um filme legal ou outro, como por exemplo Thelma e Louise, Perdido em Marte. Mas ele tem na carreira muitos filmes irregulares, como por exemplo Gladiador, Falcão Negro em Perigo, Alien Covenant, Prometheus. São filmes bem razoáveis, alguns deles muito fracos realmente. Então galera, isso aqui é o que eu gostaria de pontuar sobre Blade Runner, esse maravilhoso filme de 82. Eu espero que tenham gostado, foi um prazer enorme estar com vocês. Tchau e até a próxima.